seja bem-vindo a mais um programa Papo de Marketing, especial do mês do profissional da administração, o mês de setembro. Então, já começo aqui dando parabéns para você, que é profissional, que é estudante dessa ciência tão encantadora e que engrandece tanto o nosso país. Bom, e hoje vamos falar sobre gestão da qualidade em serviços, com membros da Comissão Especial de Marketing aqui do Conselho, os administradores Miguel Marum, Reinaldo Silva e Rafael Moreira Guimarães. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, Érica. Obrigado e parabéns para todos os administradores. Exatamente, parabéns. Silva e os colegas. Bom, vamos começar fazendo um panorama, né? Fazendo uma consideração sobre essa questão da evolução dos serviços no Brasil, né? Ele que representa grande parte do nosso PIB. Vamos começar fazendo essa comparação para que as pessoas entendam esse tema, a importância desse tema. Ok. O que mais cresceu no Brasil e no mundo é serviços. Eu até gostaria de escutar o Rafael falar um pouquinho sobre isso. Como sim? Pois é, então, até para enriquecer um pouquinho o nosso início, eu trouxe alguns dados importantes aqui, bem adiantados pelo Reinaldo, que falam um pouquinho sobre a participação do setor de serviços no mundo, de maneira geral, né? Alguns dados são mais atuais, outros são de alguns anos atrás, em função da disponibilidade dessas informações, mas é importante para a gente tangibilizar e evidenciar um pouquinho disso. Bom, o setor de serviços vem crescendo muito, né, nos últimos 30 anos, principalmente, né, sobretudo lá nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, esse setor representa alguma coisa em torno de 78% da riqueza gerada. Segundo a fonte do Santander Trade, 79% da população ativa e empregada estão no setor de serviços, ou seja, então, a economia daquele país também é bastante robusta e é basicamente composta, ou em grande parte composta por serviços. Na União Europeia, né, isso anterior ao Brexit, né, o setor representava alguma coisa em torno de 80%, o setor de serviços. No mundo, estima-se que alguma coisa em torno de 60% da riqueza gerada também esteja nesse setor de serviços. E no Brasil, a gente estima-se que alguma coisa em torno de 68% a 70% também da nossa economia. Portanto, é uma tendência mundial irreversível e, por si só, já justifica o fato da gente estar aqui hoje discutindo sobre serviços e, sobretudo, sobre a gestão da qualidade de serviços, né? A gente observa que, nos últimos anos, alguns fatores como a urbanização de alguns centros, de algumas cidades, mudanças demográficas, como, por exemplo, o crescimento da faixa etária da participação de idosos e de crianças em alguns países, acaba culminando com a geração de novas oportunidades, de novos negócios voltados para serviços, evidentemente, cuidadores, hospitais, creches, etc. A gente tem mudanças socioeconômicas também, o crescimento da participação do gênero feminino no mercado de trabalho faz com que acabam gerando novas oportunidades, também novos serviços prestados, né? Mudanças tecnológicas, a criação de ONGs, privatizações, enfim. A gente tem uma série as próprias franquias também que vem crescendo bastante, que representam grande parte desse setor de serviços, a própria globalização. Enfim, há uma série de fatores que, de alguma maneira, vem influenciando o crescimento do setor de serviços e, claro, isso vem sendo representado na própria participação do PIB dessas regiões sobre as quais falamos há pouco. Perfeito. Miguel, Reinaldo, gostariam de complementar sobre a importância do serviço, né, na economia brasileira e mundial? Eu diria para você que a grande mudança foi que nós tínhamos no passado bens, tínhamos no passado produtos. O Henry Ford lançou um carro maravilhoso. Até dizia, pode escolher qualquer cor, já seria um serviço, desde o momento que seja preto. Então, não tinha escolha, era bem, era produto. Hoje, você não compra o carro para ter na porta. Você compra o carro pelo serviço que ele te presta. Te desloca, te leva, te passeia. Quer dizer, então, o que está acontecendo já há muitos anos é que cada vez mais
nós estamos aglutinando já 70 e tantos %, né, no Brasil, de bens a serviços. Quer dizer, hoje nós queremos saber qual é o serviço que nos presta. Isso é muito importante. Hoje se associa serviços a coisas que você jamais pensaria. Por exemplo, todos nós já fomos num consultório, num dentista, e enquanto estamos lá fora, olhamos revistas de 1910 que estão jogadas lá. Hoje, nós encaramos de outra maneira. Quando a gente vê aquele monte de revistas antigas, diz, este médico, este dentista, está ultrapassado. Vai para um cabeleireiro e coloca revistas antigas. As mulheres que são bem mais abertas dizem para a dona, pô, tu está ultrapassada, só tem coisa velha, eu quero fotografias novas para ver os cabelos novos e tal. Quer dizer, cada vez mais o serviço está contando, ao ponto de nós já avaliarmos o profissionalismo das pessoas por aquilo que nós vemos de bens de consumo. Tá? Então, acho que isso é importantíssimo, acho que a qualidade de serviços começa com um espetacular atendimento, que é básico, né? E depois daí para frente nós vamos continuar agora discutindo sobre qualidade de serviços. Fala, Miguel. Só vou acrescentar, eu acho principalmente no Rio de Janeiro, né? Eu vejo assim, que a qualidade dos serviços prestados é muito frágil. Você indo em outros estados, você denota, principalmente ao entrar numa loja, num comércio, uma preocupação maior com o cliente, né? Sim. E, infelizmente, uma mega cidade como a nossa, você tem, vou dar um exemplo simples, né? Você entra nessas lojas de roupa, que é autoatendimento, você vai lá, experimenta, deu ou não deu, se quer um número maior ou menor, você não acha ninguém para te atender, e, em razão disso, você até opta por ir para um lugar que tem um vendedor para te atender, que espero que te atenda bem também, né? Então, detalhes para cada um de nós, né? Porque cada um de nós tem uma expectativa, que fazem a diferença, né? Então, assim, a gente tem um monte de exemplo, todo mundo, com certeza, de lugares que você deixou de ir porque já começou errado o atendimento. É só isso para deixar registrado aí. Bom, os três, então vamos lá, os três falaram sobre o crescimento e a mudança no comportamento, né, dos serviços, da qualidade do serviço prestado. E o marketing? O marketing, ele acompanhou essa modificação? Como é que vocês veem a gestão do marketing nesse contexto da qualidade de serviços? É um bom ponto, Érica, e só complementando o que o Reinaldo e o Miguel falaram sobre agregar serviços, né, a bens, né, a produtos físicos. É legal a gente pensar que, por exemplo, hoje em dia, se a gente compra um carro, ele já vem com serviços lá de localização, de GPS, né? Se a gente compra, por exemplo, se a gente se associa ou compra caixas da Nespresso, a gente tem um serviço espetacular, a gente até pode frequentar varejos, uma loja específica da Nespresso, enfim. E a gente, enfim, tem serviços agregados a diversos tipos de bens, né? Então, isso é muito bacana a gente pensar que, ainda que a gente pense em bens, né, produtos tangíveis, a gente tem também outros serviços que acabam sendo diferenciais, né? Quer dizer, além dos serviços tradicionais, a gente tem serviços adicionais também agregados aos bens. E aí, claro, o marketing precisa compreender isso, né? Precisa entender toda a área de marketing, né, os profissionais, que se há diferenças, né, bens são produtos físicos e serviços são produtos intangíveis, enfim, se há diferenças, de fato, então há diferenças também na abordagem, há diferenças nas ferramentas, há diferença na mensuração de qualidade, né, o Miguel falou bem sobre expectativas, por exemplo. E aí, só para a gente entender um pouquinho, eu trouxe uma definição aqui de 2003, de dois autores muito bacanas na área de serviços, né, Hoffman e Patterson, que dizem o seguinte, rapidamente: bens são objetos, dispositivos ou coisas. Serviços são ações, esforços ou desempenho. Um produto pode ser um bem ou um serviço, e a principal diferença entre eles é a intangibilidade. Então, por si só, a gente já vê que produtos físicos têm características e produtos intangíveis, né, os serviços têm outras características. E, basicamente, assim, a literatura de marketing de serviços, gestão de serviços, traz algumas dessas características.
que são 4, basicamente, e eu vou listar para vocês para a gente poder debater. A primeira característica é a chamada heterogeneidade, ou variabilidade, né, dos serviços. Diferentemente do que o Reinaldo comentou há pouco, né, de produção em massa, dos carros da Ford e tal, numa linha de produção em massa, a gente tem uma padronização. Então, você tem carros pretos ou carros, enfim, que são brancos, mas existe uma padronização. Em serviços, não. Você tem uma heterogeneidade, a variabilidade do padrão de entrega, porque são pessoas prestando serviços para pessoas. Há uma interação permanente, há uma afetação mútua, né? Então, essa é uma característica super importante que, de alguma maneira, acende um sinal amarelo em relação às abordagens tradicionais lá dos 4Ps. Bom, uma outra característica é a questão da perecibilidade. Serviços, diferentemente de bens, eles não podem ser estocados para serem vendidos no dia seguinte. Então, se um avião ele voa apenas com 70% da sua capacidade, ele não pode voar com 30% da capacidade a mais no próximo voo, né, para tentar recompor. Diferentemente de uma Coca-Cola, que pode ser vendida no dia seguinte, se faz uma promoção. A mesma coisa para hotéis. Então, a gente tem serviços que são perecíveis, eles não podem ser estocados, eles não podem ser devolvidos. E isso traz um desafio muito grande também para as empresas, na medida que, por exemplo, imagina uma madrinha, alguém que vai ser madrinha de casamento, vai no cabeleireiro e aí tem lá a maquiagem feita, o corte de cabelo, o serviço não fica legal, ela não pode simplesmente devolver como devolveria uma calça jeans. Então, esse é um grande desafio. A terceira característica é a questão da inseparabilidade. Diferentemente, por exemplo, de um iPhone que é produzido na Zona Franca de Manaus ou no interior de São Paulo, e ele é produzido no local, distribuído para o Brasil inteiro e consumido em outros locais, ou seja, as etapas de produção, entrega e consumo são separáveis, em serviços não. Então, em serviços, muitas vezes, um tratamento dentário, um atendimento no hotel, um serviço de Uber, por exemplo, tudo acontece de forma inseparável, é tudo simultâneo. Então, isso gera exatamente o que o Miguel comentou há pouco, né, de se não houver um treinamento adequado, uma capacitação, há ruídos, há falhas. Então, a gente começa a perceber isso. Então, a questão do treinamento, mencionada há pouco, é super importante. E a última característica para a gente trazer para o debate é a questão da intangibilidade. Diferentemente de um bem que a gente consegue experimentar antes, por exemplo, uma calça jeans, um apartamento, um carro, a gente consegue fazer um test drive, em serviços a gente não consegue fazer experimentar antes uma cirurgia, por exemplo, no cérebro. Né? Então, quem é novo, quem não conhece o serviço, precisa de evidências físicas sobre a qualidade daquele serviço para minimizar o risco envolvido. Então, essas características sobre as quais, claro, o marketing vai se debruçar, a área de gestão, são fundamentais também para a gente poder entender e gerir melhor a qualidade de serviços. Miguel, Reinaldo. Deixa eu tomar a frente, Reinaldo, nessa. Lógico. Você estava falando disso, eu estava me lembrando, Rafael. Ontem eu estava pesquisando 3 hotéis para eu viajar. E a primeira coisa que eu estava olhando eram as críticas, os comentários, né? E dali eu tiro uma ideia, né? Porque tem comentários que não são levados em conta, né? E outros que são interessantes, são importantes, né? E me chamou a atenção na maioria dos hotéis que eu vi, que o destaque de todos foi o elogio ao atendimento. Né? Quer dizer, o cara critica um monte de coisa, mas o atendimento, pessoas muito atenciosas, muito não sei o quê. Aí eu falei, legal, é uma referência, né? Então, a gente também hoje, com as mídias sociais, você tem a informação na mão, né? Perfeito. Esse era um dos grandes problemas do passado, né, Miguel? E aí, você citou uma marca aí, que eu não vou repetir, que o Reinaldo sabe da história, que eu já não me lembro quando, foi ano passado, andou faltando um dos produtos deles no mercado. E eu liguei para o saque da empresa, eu fiquei horrorizado com o atendimento. Sabe qual foi a resposta que eu recebi? Você é mais um dos clientes da empresa. E a gente sabe daquela história máxima, né? Que o pior cliente é aquele que não reclama, né? Porque provavelmente não volta mais. Aí você ouviu aquilo, eu falei, meu Deus do céu, cara, a empresa terceirizou o atendimento ao cliente. Isso para mim não tem nada a ver, terceirizado ou não, mas não houve um acompanhamento de como tratar o cliente, né? Eu acho, Miguel, que você está certíssimo. Com a Coca-Cola e com todos os outros que você, graças a Deus, questiona, a grande verdade
é que o marketing evoluiu demais nesta questão do atendimento. Vocês se recordam que era normal a gente esperar 10 dias, 15 dias para receber uma mercadoria. Hoje tem N empresas que entregam no dia seguinte. Estou me referindo a empresas grandes e, às vezes, objetos de grande valor, e outros entregam em até 1 hora. Então, nós passamos a ter uma noção de atendimento totalmente diferente do passado. Hoje, quando você entra para comprar alguma coisa na internet e diz lá, vem da China, eu, por exemplo, já saio fora do site na hora, que é 30, 40 dias se vier. Não é bem assim mais não. Mudou. Mudou? Eu estou há 2 meses com 2 pedidos vindo da China que nenhum deles chegou até agora. E todo dia vem, já andou, já está não sei onde, foi para o destino e não chega. Então, o que acontece? O que acontece é que a coisa mudou totalmente. O nível de atendimento é tão grande que hoje já tem, inclusive no exterior, no Brasil está começando, que você quer uma roupa, não tem realmente o atendimento pessoal, mas você tem pela internet, fica lá olhando, eles tiram as tuas dimensões, as tuas medidas atléticas, no caso do Miguel, né? E aí eles mandam pelo correio, 2, 3, correio ou entrega, 2, 3 dias após o que você quer, um terno da blusa, etc, etc, etc. Então, está mudando. Há 20 anos atrás, ou 30, numa das viagens nossas, eu, quando cheguei, acho que foi Madrid, não sei mais, sei que eu fui, vai o trem para outra estação, vou querer ver como é que é lá na frente. Aí entrei, sentei, no que ela começou a andar, cadê o motorista? Cadê o motorneiro? Não tem nada disso, acabou. Em Dubai, eu desci a calçada e um carro parou porque eu desci errado, quase que seria, sei lá, hipoteticamente atropelado. Fui agradecer ao motorista, não tinha motorista. Pô, gente, o atendimento mudou totalmente. Não tem ilusão, não tem. Aquilo hoje está tão diferente que nós temos que nos convencer que nós temos que nos atualizar todo dia. E o marketing está tendo um caminhar rápido e veloz, ultrapassando até os nossos pensamentos, e, logicamente, o serviço entrou com uma qualidade cada vez melhor, né? Ainda tem muita gente pecando, mas tem muita gente boa já fazendo um ótimo atendimento. Pegando o gancho do que o Reinaldo estava falando, né, da questão de não haver motorneiros, de não haver motoristas, etc., vocês acreditam que a inteligência artificial, a utilização em massa da inteligência artificial é a chave do marketing nesse novo momento que a gente vive, de repente, de um futuro próximo? Eu tenho uma opinião, mas é uma opinião minha, né? Quer dizer, eu tenho um pouco de receio ainda, Érica, de antecipar tudo que a gente vem falando sobre Big Data, Machine Learning, inteligência artificial. Agora, que de fato a inteligência artificial, os bots, né, os chamados bots, enfim, podem fazer diferença no atendimento prévio, se bem estudado, etc. Sim, podem fazer diferença. Mas, em especial, em serviços, né, a gente tem algumas características fundamentais que dependem muito ainda de pessoas, né? O Miguel estava falando há pouco sobre o atendimento, né? Então, em serviços, você vê, a própria literatura menciona que as dimensões que são avaliadas pelos consumidores de serviços, né? Principalmente no B2C, quer dizer, venda de empresa para cliente, basicamente todas essas dimensões envolvem pessoas. Então, elas avaliam a presteza no atendimento. Então, a presteza significa a pessoa ter a percepção de que nunca a empresa está tão ocupada de forma que ela não vai ser atendida. Então, assim, tem que ter um atendimento ágil, prestativo. Os clientes avaliam a segurança também, que é a segunda característica, né? Segurança, e aí a segurança, quando eu falo, é sentir segurança na empresa, sentir segurança no prestador de serviço, que envolve a cordialidade no atendimento e envolve a competência demonstrada pelo prestador de serviço. As pessoas avaliam também a empatia, né? O terceiro item, terceira dimensão, que é a capacidade da empresa de se colocar no lugar do outro, inclusive até para atender pequenas particularidades. Então, imaginemos que, de repente, num voo daqui para Dubai, como mencionado por Reinaldo, haja uma família que precisa de uma dieta específica em função de uma religião. Então, por que a empresa precisa se ocupar, se preocupar com isso para atender, para se colocar no lugar daquela família,
dado que é uma viagem longa, para entregar uma experiência bacana. As pessoas também avaliam uma quarta dimensão, que é a questão da tangibilidade. Ou seja, dado que serviços são intangíveis, né, tratamento dentário, hotel, viagem, enfim, lazer, então, tudo que é tangível comunica. Tudo que são as pistas visuais, as evidências físicas vão falar em nome da empresa, sobretudo para aqueles que não conhecem. Ou seja, a gente está falando muito, Érica, e aí, enfim, acho que complementando, sobre muitas das características que são que fazem parte da própria linha de frente do atendimento das pessoas. Agora, óbvio, e como bem colocou o Reinaldo... Mais inerentes ao ser humano, né? Agora, são coisas mais comportamentais, você diria. Do indivíduo, da pessoa mesmo. Agora, como bem colocou o Reinaldo, marketing precisa acompanhar esse movimento, ou seja, pessoas capacitadas, treinadas, empáticas, rápidas, enfim, cordiais, mas com tecnologia. A tecnologia, acho que um complementa o outro, né? Aquilo que falo na área de marketing, né? High-tech e high-touch, né? Então, alta tecnologia, mas também ponto de contato, né? Quer dizer, relacionamento. Acho que é um pouco nesse sentido. Cada vez mais, na minha visão, por exemplo, há dias eu estava lendo umas reportagens sobre o carro voador, carro elétrico voador. Pô, sensacional. Mas isso vai ter ainda tanta coisa para ser discutida. Quem é o policial que vai ficar lá no ar para dar orientação ao trânsito? Mas os carros não batem mais, porque agora tem sensores. Ok, muita coisa vai ter que evoluir. E o marketing tem que estar muito atualizado, como disse agora o Rafael, porque realmente é impraticável a gente querer desenvolver um negócio sozinho. Nós temos que acompanhar as tecnologias, sim, indiscutível. Agora, há uma coisa que cada vez mais, agora até pós-pandemia, está se sentindo. As pessoas precisam de conviver umas com as outras. Houve um isolamento muito grande, etc. As pessoas precisam de conversar. As pessoas precisam também de se encontrar. Eu acho que no dia que está tudo liberado, a gente vai andar na rua e ter que se distinguir quem é a pessoa que está abraçando o outro, porque pode ser que seja aquela com quem nós queremos falar. É só abraços que vai ter nas ruas. O pessoal tem muita necessidade disso. Então, vai haver uma busca, por exemplo, por turismo, fim de semana, etc., em que as pessoas, as famílias, agora que conviveram muito juntas, elas vão ter necessidade de conviver juntas, mas em lazer, em passeio, numa série de coisas. Então, o marketing, que vai desenvolver muito nessas áreas, turismo e tudo mais, ele tem que se atualizar muito, estar muito, muito unido com a preocupação de espetacular atendimento. Todos nós agora vamos ser excelência para as lojas das empresas que nos atendem. Hoje, as coisas parecem que mudaram. Você vai num condomínio e tem lá dentro um supermercado, em uma sala ou duas salinhas, vendendo tudo e mais alguma coisa. Você não tem mais os conceitos muito bem definidos do que era cada coisa. Uma loja, sei lá, Americanas, era uma loja de departamentos. Hoje você compra lá tudo que você quiser e te entregam em 1 ou 2 horas. Quer dizer, as coisas mudaram radicalmente, ampliaram segmentos. Então, e a inteligência artificial, ok, vai ser muito bem recebida, mas nós vamos precisar de cuidar da convivência das pessoas, que isso é muito importante na minha maneira de entender, e pouca gente ainda está debruçada sobre isso. Lógico, Marcelo, o Rafael e nós estamos na área, estamos sempre pensando nisso também, mas vamos lá, é por aí mesmo. Tem que evoluir muito o marketing também. Bom, sobrou para mim um tempinho, né? Eu vou dar a minha resposta, Érica. A questão da inteligência artificial, ela tem que estar muito bem ligada, primeiro, a processos, porque senão vira burrice artificial. Eu vou dar 3 exemplos para vocês. Eu fiquei aqui em casa 3 meses ininterruptos, recebendo ligação da operadora, cobrando uma pessoa que eu não sei quem é, mas todo dia, 4, 5 ligações. Para quem eu ia conseguir reclamar? Não tinha. Então, cadê a inteligência? A última viagem que eu fiz de avião, e eu sou uma pessoa que não gosta muito de viajar de avião, porque eu gosto de um lugar muito fechado,
E a minha distração é ficar vendo desenho, filme, alguma coisa que tenha lá pela Wi-Fi deles, né? O meu celular, ou doméstico, né? Aí não tinha. Tinha lá as propagandas dentro da aeronave, mas não tinha Wi-Fi. Aí eu chamei a comissária e perguntei: essa aeronave é nova, está alugada? Não... Isso não é resposta, gente. Se você está sentado ali, está te oferecendo, aí entra uma coisa importante, que é o Código de Defesa do Consumidor, estão te vendendo uma coisa, propaganda enganosa. Né? E o último, que aí eu falo de novo de sistemas, em janeiro eu fui internado, fiquei uma semana no hospital com Covid, hospital de ponta aqui no Rio de Janeiro. 4 vezes em setores diferentes fizeram as mesmas perguntas. Aí eu virei para eles, falei, não tem alguém aqui para pensar num sistema para isso não, porque preenche isso, vai acompanhando. Você já está debilitado. Aí responde de novo, você tem alergia a isso, você não sei o quê. Pelo amor de Deus. Então, aí não tem inteligência nenhuma, né? Nem a burra, nem a inteligente, digamos assim. Então, eu acho que a gente tem que evoluir muito, principalmente nos processos. E lembrar de uma coisa importante, você atende públicos de diversas áreas e diversos costumes. A geração mais nova é muito mais ligada a isso do que a minha e a do meu pai. Então, eu também tenho que tentar um equilíbrio em cima disso. Né? Não posso esquecer disso. Perfeito, perfeito. Bom, vamos então, para a gente deixar a coisa mais clara aqui, para quem está vendo, para quem está escutando a gente através da CRARJ Play, do YouTube ou da Rádio ADM-RJ, eu queria que vocês trouxessem para a gente exemplos, né, da aplicação de ferramentas de marketing em vários tipos de serviços, sempre visando a qualidade, a gestão da qualidade, que é isso que a gente está falando aqui desde o início desse papo. Vamos exemplificar, vamos trazer uma coisa mais prática? Bom. Eu acho a pesquisa fundamental. Né? Desculpa eu ter interrompido, Rafael, mas só tem um lugar que eu faço compra de produtos, né? De hortifrutis, né? De forma geral. De vez em quando eu recebo uma pesquisa. E aí eu fiz uma observação. Não durou 3 dias, o gerente ligou para mim, querendo saber o que eu tinha escrito, tudo. Então, tem lá uma forma, né, que seria a pesquisa, e pelo visto foi vista, né, e tive um feedback, eu já achei legal. Né? Então, uma das ferramentas é essa, como tem uma loja de departamentos, principalmente de roupa, né, que no final tinha lá para você apontar 1, 2, 3, qual era a tua satisfação com o cliente ou não. Agora já tem como escrever. E a última vez que eu fui lá, o rapaz me atendeu tão bem, porque eu falei para ele, cara, eu não vou comprar aqui não, porque não tinha, a fila está enorme, não é vendedor, eu peguei o cara no corredor. E ele deu um jeito lá com o celular, não sei o que ele fez, que eu consegui pagar. Eu falei, rapaz, me dá teu nome que eu faço questão de te elogiar. Não só pode ir lá na frente. E eu falei, e isso chega à sua chefe, não chega para todo mundo aqui de dentro. Eu falei, ótimo. Porque você fez a diferença, se não fosse você, eu ia embora. Então, essas ferramentas, principalmente a pesquisa, eu acho ela fundamental. A pesquisa está muito ligada com esse exercício de empatia, né, gente, assim, de realmente ter um interesse genuíno do consumidor para que se busque uma entrega bacana, de valor, uma experiência adequada para esse consumidor, né, de acordo com a sua expectativa. E aí, Érica, essa palavra expectativa é muito importante, porque a expectativa cada um tem. A gente é mais ou menos tolerante, né? E essa expectativa em serviços, ela é comparada com a percepção de desempenho, ou seja, uma qualidade percebida. Quando a gente compara a expectativa com essa percepção, a gente tem essa percepção de qualidade. É sobre isso que a gente está falando. E essa qualidade em serviços, falando mais da prática, né? Ela é mensurada a partir daquelas 4 dimensões, né? A empatia, a segurança, a presteza e a tangibilidade. E assim, também mensurada a partir do que a gente chama de confiabilidade. O que é isso? Basicamente, é a empresa entregar aquilo que prometeu. Então, se eu vou no consultório dentário, falando em termos práticos, tá? O que eu busco? Tratamento dentário. Eu busco saúde. Okay, aí, então, eu tenho 2 alternativas. Eu tenho 2 casos. Vamos lá, vamos imaginar o seguinte, que eu chego lá
escritório maravilhoso, toda a tangibilidade, atmosfera linda, música perfeita, temperatura perfeita. A pessoa me atende na hora, ela é prestativa, ela é educada, nossa, ela conhece meu nome, ela pergunta exatamente assim, se eu tenho alergia a alguma coisa, eu sento. E aí, assim, tudo perfeito até agora. Mas ela não entrega aquilo que eu preciso, ou seja, o produto não é entregue, é violado, a confiabilidade não é exercida, acabou a minha experiência. Por outro lado, se eu chego num consultório ruim, feio, maltratado, precisa ser atualizado, com pessoas mal vestidas, enfim, que as pessoas não se preocupam comigo, não me atendem na hora, enfim, todas aquelas dimensões que a gente falou não são exercidas. Mas, no final das contas, o cara consegue curar minha dor de um jeito, claro, higiênico, etc. A confiabilidade foi exercida. Ou seja, ele me entregou aquilo que eu pedi, que eu estava procurando. O produto foi entregue. Então, assim, mas qual o melhor? O melhor é que seja tudo junto. Então, em termos práticos, o melhor é que o produto final seja entregue em serviços, uma hospedagem, uma experiência bacana no restaurante, um tratamento dentário, enfim, uma viagem, uma experiência legal no varejo, mas com uma embalagem bacana, que é exatamente esse tratamento das pessoas. Então, a gente começa a perceber que gerir essas dimensões é o desafio atual das empresas de serviço, das empresas que se preocupam com a excelência. E como é que a gente faz isso? Só antes de passar para o Reinaldo, é o seguinte, bom, se antes a gente tinha 4 P's, preço, prazo, produto, promoção, agora a gente tem 7. Então, a gente acrescenta esses 4 P's tradicionais, né, da área de marketing, os P's de pessoas, sobre os quais a gente falou bastante, atendimento, né, empatia, segurança, pesquisa. A gente tem o P de processos, que o Miguel, enfim, brilhantemente comentou, e a gente tem o P de palpabilidade ou evidência física, que é aquilo que, de alguma maneira, vai dar tangibilidade ao serviço. E aí a gente começa a pensar assim, mas como assim processo? Vamos imaginar um serviço de streaming, por exemplo, o Spotify. Você consegue rapidamente acessar tudo no Spotify, é intuitivo, é bacana, a experiência é boa. Tem aquele banco roxinho lá também. Você consegue rapidamente se tornar sócio do banco roxinho, e a experiência é bacana. Isso sem contato com as pessoas. Então vamos pensar no exemplo de Disney. E Disney, os caras pensam em tudo, principalmente em processos, né? Então, eles sabem que, habitualmente, a pessoa aluga o carro, a pessoa de fora, aluga o carro, chega lá no estacionamento e normalmente esquece a luz ligada. Quando vai voltar, eles querem que a pessoa tenha uma experiência ótima desde o início até o final. Então, tem um serviço disponível para dar uma recarga na bateria, né? Então, eles pensam em tudo. Tem até um caso que ficou famoso, só para finalizar, falando de processos, né? Que houve um problema, me parece que o Capitão Gancho não apareceu lá no parque da Disney, né? Foi um caso pontual. As crianças ficaram frustradas, mas eles conseguiram, a administração da Disney conseguiu ter um plano B, um protocolo, né? Um processo bem definido, que as crianças, ao chegarem nos seus quartos, tinha lá uma mensagenzinha dizendo, olha, o Capitão Gancho apareceu por aqui e tal, e aí deixou uma mensagem para você, sabe? Deixou uma lembrança para você, ia deixar as janelas um pouco abertas para parecer que o Capitão Gancho tinha entrado, Peter Pan, enfim. Isso é excelência, né? Isso é pensar nessa simultaneidade, nessa entrega de valor, efetivamente. Claro que tem vários outros exemplos que a gente poderia até fazer outras 4 ou 5 gravações. É isso, Renato. É muito bom escutar isso e lembrar, por exemplo, nós hoje temos, você pediu exemplos, nós temos, por exemplo, shoppings no Rio, que já tem uma área para carregar de graça os automóveis elétricos. Isso na Europa tem nas ruas, você anda e tem locais, vagas, em que você carrega de graça. Em outros, você já paga no cartão. Aqui já tem shopping que tem para carregar de graça. Antigamente, para você fazer uma consulta, e eu me lembro bem disso, você tinha aquela enciclopédia enorme que ocupava a prateleira, não sei, a Barça ou outra qualquer, e que você demorava horas fazendo uma pesquisa. Hoje, você abre a internet, até o Dr. Google, né? E ele tem todas as informações disponíveis, imensuráveis para você. Antigamente, você ficava horas e horas escrevendo, datilografando, a máquina de escrever. Hoje, você já vai com muito mais fácil digitar. Agora, nem isso. Tem os links em que você fala e sozinho o computador escreve. O Google já tem isso há muito tempo. Só que agora, as lojas, você falou o hortifruta, é uma que abre o link, você aperta, quero batata, cebola, fruta, abacaxi,
e vai sair tudo no pedido e dizem até que horas vão entregar. Quer dizer, está havendo uma mudança. Eu faço isso toda semana, então conheço bem. Tá? Outro banho que eu levei recente foi na Decathlon. Eu fui lá, eu ia ficar aí no frio que estava em Itaipava, falei, pô, eu queria aquela blusa que esquenta sem ter de couro, 500 em cima e tal. Aí os caras me indicaram e tal lá, aí fui, aí veio uma moça muito simpática e falou, tal, pois não, o que você quer é para temperatura fria, quente e tal, explicou tudo. E aí eu não pude deixar de elogiar na hora que eu fui pagar. E o que aconteceu? Veio o gerente falar comigo e disse, não, aqui, você sabe quem é que está atendendo o senhor? Aquela moça é campeã de trilha. Se você for para a área não sei de quê, você vai ter um campeão ou um atleta. Quer dizer, os atletas estão sendo direcionados para falar daquilo que eles mais entendem. Sensacional, fiquei impressionado, caiu bem isso. São coisas... Outra que me marcou bastante, eu estava querendo implantar 2 dentes aí, que estava um deles precisando ser retirado, e aí eu fui em 3 ou 4 grandes dentistas. E, não, a gente instala, se você quiser, fica aqui 2 dias, troca todos. Eu falei, peraí, calma e tal. Bom, deram preços exorbitantes, né? E tudo bem. Fui para o outro, já não foi tão agressivo, mas não, nós fazemos, acontecemos e tal. Não, é só trocar. Você, olha, eu acho melhor você tirar mais um aqui, não sei o quê. Tudo bem. Aí fui a uma quarta e levei um banho. Ela disse, ok, disseram para você tirar 3 ou 4 implantes e tal. Tudo bem, está tudo certo. Agora, se desculpe, eu não vou fazer. E ela é altamente especialista. Eu não vou fazer. Primeiro, eu vou tratar um tratamento clínico. Você tem 2 carizinhas aí aparecendo. E aí começou a mostrar os podres e disse, olha, primeiro eu vou tratar clinicamente. Se depois você vai fazer o implante ou não, que eu sou especialista, será um prazer. Mas, por favor, não faça implante nenhum, senão você vai ter problemas depois. Aí eu, ótimo. Ora, o que eu posso achar? Eu posso achar que hoje nós temos que ser respeitados, temos que ter profissionalismo muito bem treinado, como disse o Rafael, treinamento é hora, constante. Nós temos que ter um respeito a atitudes, respeito a horários. E nós íamos, às vezes, antigamente, no médico, chegávamos lá às 9 horas, éramos atendidos ao meio-dia, quando éramos. Eu cheguei aí no médico no Barra Shopping, o cara é muito bom, mas eu entrei para uma consulta às 3 horas e saí de lá 1h da manhã. Gente, acabou isso. Eu não tenho mais paciência para isso também, tá? Mas hoje tem que ver respeito ao horário. O Miguel sabe o que eu estou falando? Nós temos um conhecido nosso que tem um problema. Nós vamos lhe dar no aniversário um relógio. Se você marcar às 9, ele aparece às 10. Quer dizer, isso ninguém mais aguenta. Então, o que acontece? É o respeito próprio, é o respeito com os outros. E isso, com muito treinamento, vai vencer. Obrigado. Deixa eu só dar uma parte aí, já que vocês falaram tanto de dentista, né? Que é uma coisa que a maioria das pessoas vai já com medo, né? Que é aquele barulhinho infernal. Eu já falei, tem que acabar com o barulho da alta rotação. Se consegue milagres na tecnologia, mas não acaba com aquele barulho maldito, né? Mas tem um conhecido, tem um consultório, outro dia eu fui lá, cafeteira, água gelada, tudo lindo. Botei uma televisão no teto. No teto, em tese, quando você deita, só tem um detalhe, cara. Se ele vai te atender, a mão, qualquer coisa, fica por cima, o paciente não consegue ver a TV. Isso aí são os defeitos das implantações de processos mal desenvolvidos. Os processos, tudo depende dos processos. A ideia é boa, né? Bom, para a gente fechar o nosso papo, eu queria que vocês falassem, dessem uma dica, né? Dessem um ponto, o pulo do gato, né? Para vocês, para os gestores de marketing, para os estudantes de marketing, sobre essa questão da qualidade em serviços. Qual seria aquele ponto-chave, aquela dica de ouro que vocês dariam? E aproveitem e despeçam-se das pessoas que estão assistindo a gente, assistindo aqui esse papo de marketing.
Bom, eu primeiro queria agradecer ao CRA, RJ, agradecer a Comissão de Marketing, né, pela oportunidade, agradecer você, Érica, novamente pela condução, aos colegas aqui que abrilhantaram também, então, sempre muito, muito rico. Acho que, assim, o que eu posso dizer para finalizar, algo um pouco mais teórico, é o seguinte, gente, olha só, qualidade leva à satisfação de cliente, satisfação leva à lealdade, lealdade leva à retenção, retenção leva à recompra. Então, investir em qualidade não é despesa, tá? Investir em qualidade é investir num ciclo virtuoso de operação para que a empresa consiga, de forma perene, se sobreviver e se destacar no mercado. Então, por favor, daí a importância da qualidade, e a qualidade de serviços tem essas particularidades que eu espero que a gente tenha conseguido compartilhar um pouquinho. Então, mais uma vez, obrigado, e a gente segue por aí. Eu acho que depois os nossos e-mails ou contatos podem estar aqui, eu sigo à disposição também. Obrigado. Vai, Reinaldo. Pode ir, Miguel. Bom, pode trazer a Coca-Cola aí. Primeiro, também agradecer o espaço, parabenizar de novo nossos colegas, né? Na verdade, o que o Rafael expôs é exatamente o que eu penso, né? Quando se fala em qualidade, se fala em melhoria contínua. A gente não pode parar achando que estamos perfeitos, a gente sempre tem que melhorar. E para que isso aconteça, eu tenho que ouvir meu cliente, né? E você falou muito bem de fidelidade, né? O cliente fiel, ele quer continuar com você, então ele pode te apontar melhorias ou fazer críticas, mas ele quer você, né? E sempre pensar nos processos. Eu acho que você sempre pode melhorar nessa questão, porque existem... Eu vejo agora, até para esses sistemas de pague pelo celular, né? Tem mercado que você tem que apontar o celular para a tela para cima, para baixo. Para pagar. O outro, você vai na maquininha. Tudo bem. Aí tem uma outra rede que é grande, de perecíveis, que você tem que pagar e mostrar que pagou, cara, porque o sistema... Eu não entendo isso, porque o pagamento é igual para todas, né? Por que os outros processos estão assim e esse aqui ainda está lá atrás? Então, eu acho que a excelência está ligado sempre a isso. Melhoria dos processos, ouvir cliente e melhoria contínua. Obrigado. Ô, Érica, falar para você da qualidade do serviço, o que é que tem que evoluir e o que tem que os alunos e os colegas estarem atentos, eu diria para você o seguinte, eu acho que muita coisa está mudando no marketing. A qualidade foi muito bem falado pelo Rafael, pelo Miguel, os processos, desenvolvimentos. Agora, há coisas que eu brigo há anos, mas que agora eu não tenho mais dúvida nenhuma. Era muito discutido pós-venda. Para mim, nunca houve pós-venda. Para mim, a venda só acaba quando o cara é recomprado novo. Porque o pós-venda era um negócio que nos mandavam por saque, que enchia o saco de todo mundo, que a pessoa que está lá não sabia nada do que estava acontecendo, o cara que enganou o comprador não aparecia mais, que era o vendedor, e era um problema sério. O que tem que é venda continuar para que haja a recompra, para que haja a fidelização. Isso é que tem que ser feito, e isso tem que ser olhado com muito carinho e muito cuidado para que todos nós nos preocupemos com a qualidade em serviços. É indiscutível que, mais do que nunca, com todas estas evoluções tecnológicas ou não, nós temos que nos preocupar com a qualidade cada vez melhor. Isso, para mim, é muito importante. E, por favor, busquem conhecimento, vivam experiências. Isso é o ponto fundamental. Não adianta dizer, eu já estudei, já sou doutor, já sou isto, já sou aquilo, 2 dias depois está ultrapassado, né? Eu, quando estudei computação, estudei Fortran. Era programação. Quer dizer, gente, se eu não tivesse mantido tentando aprender, e eu digo a toda hora, e repito, eu tive ótimos professores, indiscutíveis, mas eu tive um número enorme de professores que foram os meus alunos, que me obrigaram a caminhar melhor. Aprendi muito com eles. Então, informática nem se fala, né? Hoje, quando eu tenho um problema nos meus notes, ou computador, ou telefone,
Quem resolve são os meus netos, porque eu não tenho mais. Eles sabem tudo sobre isso. A ciência mudou muito. O conhecimento evoluiu muito. E nós temos uma coisa muito séria. A gente a toda hora escuta dizer, no nosso tempo de criança, e vocês também já viveram isso, cala a boca, eu não posso falar, que é isso, é papo de adulto e tal. Hoje, eu tenho netos que me dão banho, falam sobre rinocerontes, hipopótamos, sobre o que quiser discutir, viagem à Lua, que eu fico... Os pais provocam, as escolas ajudam, e eu tenho que estar, de vez em quando, perguntando como é que é. Quer dizer, então, gente, a ciência evoluiu, os jovens, muitos estão melhor do que nós, e nós temos que passar para eles conhecimento, mas desenvolvam processos constantemente e busquem informações. Professores no passado se dizia que formava alunos. Não. A gente hoje informa, vai buscar ali e acolá. A informação é que nós temos que dar. E eles têm que buscar. Desejo a eles um sucesso, vão ser muito melhor do que nós. Até porque a maioria deles que estão nos escutando vão trabalhar em profissões que nem existem ainda. Então, nós não podemos nem dar palpite. Por favor, busquem informações. Érica, muito obrigado. Parabéns para você. Obrigada, Reinaldo, Miguel, Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui, mais uma vez, no Papo de Marketing, como sempre, uma conversa gostosa e atual. Né? Muito obrigada mesmo. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, quer saber novidades sobre o mundo da administração, sobre a ciência da administração, é aqui, nas mídias do CRA-RJ. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Obrigado. tchau.